Tá ótimo. Tá me Edward ouvindo Mão de bem? Tesoura. Tô sim. Você tá parecendo o Tim Burton quando ele começou a carreira, né? Que ele tirava umas fotos com o cabelo todo é Por aí diferente. mesmo. Meu caro, boa noite. Que satisfação poder ter o professor Teófanes aqui nesse debate, nesse retorno a um período de lives, né? Tinha muitos alunos pedindo para que a gente voltasse a discutir alguns filmes, e isso tem a ver com esse período desse ato, né, das últimas lives, dos programas de rádio que a gente participava e discutia teoria cinematográfica. Por sermos cinéfilos, a gente sempre se encontrava e fazia esse tipo de debate. Queria dar uma boa noite aqui, professor Olivia, que está aqui, Helder, o Júlio está aqui também, online. Queria dar uma boa noite a todo mundo que está acompanhando e dizer que é uma felicidade poder abrir uma live para poder discutir sobre cinema mais uma vez. A gente ficou um tempo meio afastado, esse retorno presencial fez com que as atividades também se tornassem presenciais, então a gente acaba retornando com a universidade para poder realizar nossas funções de sempre, mas sempre tem um espacinho para a gente poder discutir cinema, né? Pois é, pessoal, e o filme de hoje, né, eu convidei o professor Theo, que se tornou um fã do diretor desse filme que a gente vai discutir hoje. Tem umas teorias e umas metáforas desse filme que são muito interessantes. Eu queria agradecer o Theo por ter aceitado e dizer que a gente vai continuar fazendo quando a gente tiver tempo mais algumas lives discutindo não só filmes específicos, mas também a fórmula encontrada por alguns diretores modernos de traduzir certos anseios, certas problemáticas que a gente acha também muito interessante. Boa noite, Gustavo. A Gustavo está online. A Linda está aqui. Boa noite, pessoal. Lembrando que a gente vai deixar livre esse vídeo aqui no IGTV do Instagram e também vai ficar disponível no canal do YouTube do professor Ailton da Costa, caso alguém venha comentar, compartilhar e tal. Mas é isso. Por onde começar, meu caro? Eu queria abrir um espaço para você começar falando, né, do que você achou dessa produção do Jordan Peele, até porque o filme ele tem muitas camadas, né? A gente não vai destrinchar tudo, a nossa live tem uma horinha só para debater coisas pertinentes à construção que chamou a atenção. Mas eu queria abrir para você, né? Para você falar inicialmente o que, é que você achou dessa produção, o que é que chama mais atenção na produção do Jordan Peele nos últimos anos, né? Bom, antes de mais nada, tá me ouvindo bem também? Tranquilo. Tranquilo, né? Tem barulho de ventilador atrapalhando, não. Não, A não. a Tá o meu aqui. sonoplastia tá Senão eu derreto. Tá ótimo. ok. Então, antes de mais nada, boa noite, Ailton, boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui. Estou um pouquinho enferrujado para falar sobre. Pensar sobre cinema, eu penso sempre. Mas conversar sobre já tem um tempinho, enfim, na correria nossa das atividades, não tem nem como a gente estar mais se dedicando tanto. Não temos mais as viagens, por exemplo, de quase 2 horas É para verdade. estar jogando conversa fora, né, relativo a isso. Mas, enfim, É verdade. maravilha. A gente estava prometendo há um bom tempo entre nós fazer esse encontro aqui. Inclusive, o filme a estrear esse bate-papo seria outro, né? É A primeira verdade. ideia era outra e a gente acabou se enfeitiçando, sendo enfeitiçado pelo Nope do Jordan Peele. Então é bom que está mais fresquinho na memória. É verdade. Enfim, antes de falar sobre o filme em si, eu queria falar um pouquinho sobre o Jordan Peele, né? O Ailton ele tem uma aproximação maior com ele do ponto de vista de já ter acompanhado outras produções nas quais ele esteve envolvido, né? A primeira curiosidade é que o Jordan Peele ele é um comediante por natureza. Assim, ele começou enquanto comediante, né? Ele é roteirista, sempre foi, escreveu seus personagens, seus Uhum. diálogos, mas fora a identificação dele com o terror, com o horror, com o sobrenatural, enquanto pessoa, ele nunca tinha trabalhado com isso até realizar o despretensioso, porém oscarizável Corra, né? O Get Out. Exato. Get Out. E aí, a partir desse filme, foi que eu acabei descobrindo, ou notando o Jordan Peele. Eu já tinha visto o Jordan Peele atuando na série Fargo, que Sim, precede sim, sim. o Corra, né? O filme Corra, mas é daquele tipo de situação. Você vê, mas não enxerga, né? Você não associa. Acho que isso acontece com todo É mundo. verdade. Jovens atores, ou nem tão jovens assim, mas que não tem papel de destaque, tá lá, enfim,
situado na programação da história, mas não tem o papel de destaque. Então você vai vendo esses rostos e não associa. Não Você sabe tem a quem impressão é que viu algum e local, tal, exatamente. mas não sabe nome, né? Não faz. Só mais à frente, alguns anos depois, essa pessoa começa a galgar parâmetros, como poderia dizer o técnico Tite, né? Encontrar um espaço de protagonismo na indústria, aí você rememora ao rever filmes. Olha, eu já tinha visto, tal. Enfim, com Jordan Verdade. Peele também aconteceu isso. E com a grata satisfação ter reconhecido nele um cineasta de mão cheia, né? Um grande condutor de histórias, na minha opinião, assim. A gente vai falar aqui da questão técnica, né, enquanto realizador, mas para mim o que mais chama atenção e nas três obras dele é a capacidade dele como contador de histórias. Pois é. Talvez por ser um cara da mesma geração, não da mesma idade especificamente, porque ele é mais jovem, mas da mesma geração que, enfim, consumiu Steven Spielberg, James Cameron, os mestres dos filmes B de terror da década de Uhum. 80, Joe Dante, enfim, o próprio John Landis. Eu acho que toda essa rapaziada serviu de influência para ele, para J.J. Abrams, né? Enfim, Exato. essa galera que foi alçada para o cinema da metade dos anos 2000 para frente, ou dos 2010 para frente, né? Então acho que o Jordan Uhum. Peele pode ser encaixado aí nesse quesito. Tem poucos filmes, apenas 3 longas, né? Mas justamente porque Uhum. ele estava inserido em uma outra programação. É um caso parecido, acho, com o Kevin Smith também, né? Que Exato. é um nerdão, tal, enfim, inserido, gosta muito de super-herói, quadrinho, tal, mas a carreira dele começou a ser construída enquanto diretor de filmes de comédia. Exatamente. E com o tempo ele foi É, abrindo, foi ganhando espaço, tendo a oportunidade de construir suspense, participar de séries de TV e consequentemente, escrever histórias em quadrinhos também. Então, ele foi o inverso, né? O Jordan, não. A parte mais humorística, comédia, stand-up, sitcom, até ser compreendido enquanto um realizador e até mesmo um ator sério, certo? Então, antes da gente tratar do Nope especificamente, queria dar esse apanhado geral, até para situar o pessoal, né? claro, Pode ser que claro, alguém não claro. conheça Não, e não sabe do que e é diabos que a interessante gente você está falando. falar. Pois é, porque eu lembro que muitos alunos, durante essa semana, a gente colocou a publicação ontem, né? E muita gente veio falar comigo no WhatsApp, até com colegas conhecidos. Eu só disse, esse diretor aí, quem é esse diretor? Eu disse, não, é o diretor de Corra, pô. Ah, Corra! Ah, meu irmão, o Get Out e tal, eu vi no cinema e tal, entendeu? É como se, porque ele, como você falou, ele tem três produções, né? Ele fez o roteiro de Candyman recentemente, trabalhou na coprodução do Candyman, que é um remake de um filme de terror, claro. Tá não hipnotizado aí? Não, eu já fiquei parado, eu vou utilizar inclusive a espuma da cadeira aqui. Mas ó, todo mundo lembra de Corra, né? Corra, cara, com o Daniel Kaluuya foi uma coisa impressionante. Eu fiquei impactado com Corra, porque eu tinha jogado a toalha com relação a produções de suspense e terror, bicho. Eu não assistia mais, não ia pro cinema. Ah, vai ser um suspense, bicho, tu não vai assistir, velho. Eu não aposto mais em nada disso. Eu lembro de uma frase do Stephen King que eu vi numa revista da Sete de cinema. A galera nem sabe o que é a Sete de cinema, mas a gente ia para bancas de revista, comprava certas revistas e almanaques de cinema que traduziam Basta a dizer que produção comprava revista. cinematográfica. Ponto, né? Só não sabe o que é revista. Pois é, dando boa noite aqui a Helder, Ednaldo que tá aqui, Daniele, Brandão. Obrigado por aparecer na nossa singela live, né? Mas é isso. O pessoal falava do Corra, né? E eu lembrava de uma frase do Stephen King, da revista 7, mencionando Hellraiser, né? Vai ter um remake agora do Hellraiser. É uma atriz, não é o Doug Bradley, que vai fazer o Pinhead. Para quem lembra do Hellraiser, aqueles clássicos filmes de terror dos anos 80, bem plásticos, na verdade. E tem uma frase do Stephen King que dizia, né? Clive Baker, que é o diretor e o criador dos Livros de Sangue, que deu origem ao Hellraiser. Clive Baker é o novo nome do cinema de terror. E depois que o Hellraiser fizeram o primeiro, eu acho que tem mais 5 Hellraisers, né? Você vai perdendo a mão. Você gosta muito do primeiro, mas os demais é uma narrativa estranha. Ele foi para uma construção totalmente diferente. E agora retorna com essa saga de filmes, com essa nova produção, esse Hellraiser contemporâneo.
Mas eu lembrava dessa frase, né? O Stephen King mensurando a técnica do Clive Barker, que é um contador de histórias da literatura, viu? Ele escrevia livros de contos de terror e foi pro cinema. Aí eu lembrei automaticamente quando eu assisti o Corra, né? Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu assisti o Corra, porque o Corra, ele remete a uma fórmula simples, é um filme de baixo orçamento, que você está vendo ali. É um filme de baixo orçamento. É um filme que você tem um elenco reduzido e você tem uma ideia muito interessante. Para quem não sabe, o Jordan Peele, né, ele é comediante, como o professor Theo falou agora. Eu sugiro, inclusive, para quem está assistindo a live, que entre aí no YouTube e siga o canal dele, com o outro comediante, o Kyle, né? É o Jordan, Kyle and Peele é o nome do canal do YouTube, onde você tem uns sketches de comédia, umas paródias. E eu não conhecia o Jordan Peele, apesar desse canal ser antigo, eu não conhecia o Jordan Peele nem como comediante, nem como nada. Eu fui conhecer o Jordan Peele depois de Corra. Quando eu assisti Corra, eu confesso que eu fiquei muito impactado. E às vezes eu pego para rever Corra. Porque há uma construção em níveis ali metafóricos sobre etnia e tal, que ele consegue colocar muito bem, e não fica espalhafatoso. Ele não entrega nada, é muito sutil alguns detalhes que ele coloca no filme, né? A gente geralmente vai para o terror psicológico, para quem gosta de diretores como o próprio Stanley Kubrick, se você assistiu Iluminado, tem muitas camadas o Iluminado, é uma coisa que você teria que fazer umas 5 lives para discutir o Iluminado do Stanley Kubrick, mas existem cineastas que conseguem pegar uma fórmula e traduzir de uma maneira singela, uma maneira muito plástica. O Corra e o Us, né, o Nós, foram filmes, assim, eu gostei muito dos dois. A gente estava conversando, eu e o professor Theo, nos bastidores antes dessa live, né, saindo da faculdade, a gente discutindo após a aula. E a gente disse, ó, dos 3 filmes, bicho, o Nope é o menor, digamos assim, né? É porque os outros dois são uma construção que chama muita atenção, é muito arrepiante você ter aquela lógica do terror psicológico que é traduzido pelo Jordan Peele. E quando todo mundo viu a capa, né, da nossa live, vieram perguntar quem era o Jordan Peele. Eu mandei, inclusive, os links do YouTube. Ah, esse comediante aqui. E pareceu estranho, porque a maioria dizia, "Oxe, professor, mas esse cara é comediante e faz filme assim, de terror. Olha só. Você cria-se uma caricatura de um tipo de produção que grandes mestres do cinema ficaram especializados. Aí você não vai ver um filme de terror do Martin Scorsese, talvez. Você não vai ver um filme de terror psicológico do Tarantino, não sei. Pode falar, viu? Pode me interromper. Não, Eu tô então, eu ia jogando falar que, uns falando de S. Scorsese, apesar da Shooter Island, né? Dia do Medo, apesar do Cabo Ah, do claro. Medo, né? Cabo do Medo. Que você ainda... Ele É um terror flerta, psicológico. né? É um terror psicológico. O Peele não, ele cria uma coisa fantasmagórica desde Corra e vai traduzindo camadas que são de um suspense muito forte, digamos assim. E para algumas pessoas é intragável imaginar que esse diretor e produtor faz comédias. Eu também não entendi esse ponto de vista de algumas pessoas. De não engolir que esse cara é comediante, fez esse filme de terror psicológico. Eu acho que é o pessoal de uma geração que assistiu John Carpenter, ou Jorge Romero, em Night of Living Dead, e pensa, esse cara só consegue fazer esse tipo de cinema. Quando é o contrário, você tem ideias que se mesclam com qualquer tipo de categoria narrativa, contanto que você consiga, como você falou, contar a história. É um contista, é um cara que consegue colocar ali um preto no branco que você consegue visualizar o filme. E no Nope, você tem uma qualidade, e o teaser e os trailers do filme, antes de eu assistir, eu vi alguns teasers. O Gustavo falou alguma coisa, Detentores. Ah, grande abraço, Gustavo. São seus olhos. Mas o Nope do Jordan Peele, não olhe, do Jordan Peele, criou uma coisa que desde o trailer eu tinha percebido, que é traduzível como se fosse um terror alienígena. Então eu lembrei muito de suspenses alienígenas que eu já assisti na década de 80, década de 90. Inclusive tem um ator que está ali, que está no clássico Enigma do Outro Mundo, que é do John Carpenter. Né? Enigma do Outro Mundo, para quem nunca assistiu, The Thing, é um dos clássicos de terror alienígena dos anos 80, um terror muito plástico. E quando você vê a pegada do Jordan Peele para traduzir aquela história, você consegue introduzir um debate sobre as ficções alienígenas dos anos 50. Eu fui para Roger Corman quando assisti o filme, bicho. Eu fui para uns clássicos de destruição do planeta, desde Guerra dos Mundos. Só que
o que ele estava querendo colocar no filme, e isso é claro, do segundo ato em diante, é algo muito diferente das mesmices que a gente tinha. Ou seja, mais uma vez ele entrega um filme que tem um ritmo diferente dos outros dois que ele fez, mas que continua criando uma categoria de sentido e de análise extremamente particular e inovadora. Pode falar, professor. Eu fico interrompendo. Não, não. Se ainda estiver seguindo no raciocínio, pode seguir. Eu tô aqui apenas. Porque quando eu vi, eu acho que a maioria que não assistiu, né? Poucas pessoas assistiram. Queria dar um abraço ao secretário de Cultura que está aqui, ó, nosso amigo Cássio Júnior. Grande abraço. Porque quando você assiste o Nope, né? E eu consegui ver no cinema, eu não ia conseguir ver no cinema, mas consegui ver no cinema. Você tem um desenho de som, você tem uma qualidade técnica de imagem, que depois eu fui saber que foram utilizados câmeras para IMAX. Eu não sabia disso. Eu sabia que ele tinha feito um filme para ser vendido no IMAX. Né? O IMAX, para quem não sabe, tem uma imersão. Pô. Aquilo ali é uma coisa. Eu acho que até a categoria de chamar de filme ou de cinema tem que ser mudada para IMAX. Porque o cinema é uma tela que você vê frontal e você tem um desenho de som, vamos distribuído em 7.1, 5.1, seja lá como querer chamar. E no IMAX não, você mergulha dentro da produção. E o Nope do Jordan Peele, ele tem um desenho de áudio, ele tem uma variação ali de construção da narrativa, que para IMAX vai ser possível contar outros níveis da história que você não consegue ver originalmente no 2D. Eu cheguei a pensar nisso, bicho. E eu não gosto de cinema 3D, nem de IMAX. Eu sou, inclusive, até retrógrado com relação ao pensamento da produção audiovisual moderna, porque eu gosto de um cinema, eu não vou dizer totalmente analógico, claro, cinema digital, mas de um nível de construção da imagem que utilize recursos que são clássicos. Pode me chamar, o Júnior, Ailton é um cara muito retrógrado por conta desse pensamento. Não, mas Você depende é da história que você retrógrado quer contar. que você não gosta do widescreen. Você gosta de 3x4. 3x4, né? 4x4, a tela fechada, né? Da época dos Lumière, né? Pois é. Eu acho maravilhoso. E voltando para o Nope, você tem uma alegoria de crítica à sociedade de consumo. É isso onde a gente vai chegar no nosso debate de hoje, né? Um dos pontos do debate, até porque o título que a gente coloca na live é o Nope como alegoria da sociedade do espetáculo, né? A espetacularização de algo que é criado para o consumo. Você encontrou esse nível quando você viu o filme? Isso é uma coisa clara no filme, Theo? Então, de certa forma, sim. Eu acho que sim, porque para falar sobre isso, eu precisaria retomar ao Corra e ao Nós. Boa noite, Eu acho que Gilberto. O Gilberto tá online ali, boa noite. eu acho que a O pessoal entrando mensagem, aqui. né, inclusive com relação a isso, a sociedade de espetáculo e tal, no Corra, ela tá bem mais na cara, enfim, por conta É verdade. da opção narrativa dele ser mais simples, né? Ele lida com o mistério, lida com as camadas relativas a mistério, para você se sentir um pouco desconfortável com o que está acontecendo, mas não é difícil de interpretar o sentido principal do filme. Já o Nós, eu acho ele bem mais complexo, e talvez por isso ele tenha me atraído mais no sentido de eu ficar remoendo quais são os sentidos possíveis que o filme quer passar, além, claro, daquela primeira camada que todo filme tem, né? Alguma coisa você Exato. pega, alguma coisa você capta. Já no Nope, não olhe, Não, eu acho que ele retoma um pouquinho uma simplicidade, entre aspas, uma coisa mais direta do que como ele tinha trabalhado no Corra. Talvez tenha passado por alguma dificuldade eu no tenho sentido de uma. recepção do filme Deixa, anterior e tenha dado, opa, eu acho deixa, que eu fui demais. Oi, deixa eu fazer um interrupção só um segundo, senão a mensagem de Gustavo vai para cima, eu não vou conseguir ver. Porque se eu certo. mexer aqui, cai o celular. Mas tem uma pergunta do Gustavo. Professores, o que significa um filme de terror para que não seja só sangue e sustos? Para que tenha uma dimensão mais profunda? A propósito, já viram a Serbian Film? Eita, falou logo de um pitoresco, né? A Serbian Film, né? Eu vou deixar que o Theo responda essa e em seguida a gente fala do Serbian Film. Boa noite, Daisy. Daisy Cinéfila está entrando aqui para nos brindar, né, nessa
essa pequena e singela live. Obrigado pela participação. E aí, bicho, o que é que tu acha? Para um filme de terror, ser terror ele tem que ter susto, tem que ter sangue. O que é que você achou da Serbian Film? Tem níveis aí essa pergunta, né, Pronto, cara? então. Do fim pra frente. Estou ligado na existência desse filme, né? E das sequências. Porém, eu nunca assisti. No Cara, período, lembro de todo o furor que do foi burburinho. na época do lançamento, proibição aqui no Brasil de exibição, depois voltou-se atrás, e por algum motivo não foi nem enfim, não quero ver alguma coisa do tipo, não, mas algum motivo me fez não ver, e aí esqueci, passou, né? Foi o fenômeno também passou, mais ou menos como Aham. aconteceu com outro filme tão enojante para a maior parte da comunidade cinéfila ou não, que foi o Centopeia Humana e suas sequências. Né? Era Rapaz, mais ou menos a eu vi também. mesma. Não, mas o Centopeia eu vi, acho que eu vi os dois. São dois Aham. apenas? Ou teve Acho que mais são algum? dois só. Pronto. São dois, não é possível que fizeram um Esse eu terceiro. cheguei a ver. Esse a curiosidade Caramba. encontrou com o acesso. Mas enfim, Rapaz, eu não, e a talvez pergunta a do gente se Gustavo. generalizar, né? Com relação a isso, tem tanta variedade dentro desse conjunto que a gente pode falar de filme de terror, de horror. É porque nesse período do Serbian Movie, digamos assim, o que estava mais em exposição ou tinha retornado era o filme exploitation, assim, bem, Isso, né, como já teve em um período um pouco antes, ou até mesmo simultaneamente, os found footage, né, atividade paranormal, exato. e já teve slasher, enfim, tem umas fases assim, mas mesmo com as fases, mesmo com o protagonismo de determinadas vertentes do terror, os outros tipos de produções, até mais refinadas, né, mais sutis, continuam Exato. sendo produzidos. Né? Só esse recorte aí, talvez. A Serbian Film é um filme que eu assisti e depois eu quis desver. Olha Porque eu vou dizer, ó, quem não assistiu a Serbian Film, quem não assistiu Taxidermia, pesquise por sua conta e risco, porque são filmes que têm é uma forma de terror psicológico, escatológico, inclusive. Tem uma escatologia absurda. Tem uma série de filmes escatológicos japonês que fez muito sucesso na linha Snuff. Eu sugiro que vocês pesquisem, quem está assistindo a live, sobre o que é o gênero Snuff, que chama-se Guinea Pig. Guinea Pig são produções japonesas. Aí vou colocar Takashi Miike também. Tem muitos filmes de produções do início dos anos 2000 até 2006, 2007, que são filmes baseados em tortura, filmes que você tem uma violência muito gratuita, e não é aquele off-screen, como a gente chama, né? uhum. O on-screen é quando você vê aquela machadada e você tá ali e vê sei lá, o pescoço sendo desmembrado. Tá na Zero tela ali. sugestão, né? Super exposição, no caso. Super, exatamente. O off-screen não, você imagina que alguma coisa vai acontecer. Os filmes de Brian terror De do Palma. Jordan Peele. Pois é, Né? não vou citar o Brian, né? A Voltou, forma como morreu. você Né? conta a história. Daqui a pouco a gente vai falar de Polanski, aí você chame sua esposa para Tá. discutir Roman Polanski, que é fã do Polanski. Mas, grande abraço para Ana. O debate sobre o Nope é interessante porque você tem uma camada de. Eu vou dizer terror alienígena, se é que é um spoiler para alguém que está assistindo a nossa live, né? O filme ainda está em cartaz no cinema, você pode assistir de qualquer maneira. Mas tem uma qualidade de construir o suspense ali, e voltando à ideia da sociedade do espetáculo, e também para a pergunta que o Gustavo, nosso aluno aqui do SESMAC, mensurou agora há pouco aqui na live, que o cinema ele se torna mais atrativo quando você não dá todas as informações, assim como qualquer filme. Não colocar todas as informações e as camadas informativas da narrativa dentro do big screen ali, dentro da grande tela, é uma forma de se tornar mais atrativo. Filmes que já mostram uma fórmula engessada, onde você já compreende tudo, que não põe você para refletir, eu confesso que não me sinto atraído por filmes assim. E existem fórmulas do cinema hoje, eu não vou mencionar o gênero herói, não vou fazer crítica a nada disso aqui, a gente já fez crítica em outras coisas. Mas
existe uma fórmula da produção audiovisual hoje para o terror psicológico, por exemplo, que com o Jordan Peele, as narrativas que ele vem criando vêm se tornando pérolas, assim, coisas que você quer rever. Você entrar no cinema, ver um filme e querer voltar a rever o filme, para conseguir isso hoje com uma explosão de propaganda de vários filmes, de vários gêneros, é uma coisa inovadora por si só. O Jordan Peele faz com que você queira ver de novo para poder entender alguma coisa. E esses são os melhores filmes, as melhores produções são assim, que você remonta para poder fazer outra leitura daquele filme. Eu acho que o Daniel Kaluuya tá muito bem no filme, né? A gente já era fã dele desde o Corra. Ele está mais uma vez na figura do O.J. O O.J., para quem fazer Simpson. uma análise depois do filme, vai perceber que ele não quer participar de espetáculo nenhum, ele se sente extremamente deslocado em ambientes como numa sequência inicial do filme que você vê aquele estúdio da produção, onde você vê, inclusive, o Michael Wincourt, né? O Michael Wincourt que está ali como aquele diretor de cinema enigmático. E o O.J. não quer participar de nada do estrelato. Muito contrário à figura da irmã dele, que é uma showgirl. Ela quer estar ali no meio, falando, olha, eu trabalho com isso, trabalho com tal coisa e tal. A ideia da sociedade do espetáculo que você vê remontado pelo Jordan Peele, ela tem uma camada dessas muito interessante, porque belo dia o pessoal começa a perceber que os cavalos da propriedade estão meio eriçados com alguma coisa que eles estão sentindo durante a noite. Olha, tem alguma coisa sobrevoando o ambiente. Vai criando um ambiente de tensão, justamente porque você não sabe o que é, e quando você aponta a câmera e faz um shot das nuvens ou da escuridão, a mente humana ela viaja, né? Ela cria rostos, cria fábulas. A lógica do contar histórias é uma coisa clássica na evolução humana, porque a gente contava com sombras, né? A gente via a fogueira e contava ali, observando as sombras, e imaginava o desenrolar de uma trama por meio de algo que é fantasmático, digamos assim. E dentro da construção do Jordan Peele, você tem uma forma de tradução disso que, desde o início do filme, quando você vê, antes do estúdio, a representação do programa de televisão, vocês vão ver um programa de televisão dos anos 90, né? Uma falsa paródia, digamos assim, criada pelo Jordan Peele, mas que encaixa muito bem. É um dos primeiros pontos que eu queria trazer no nosso debate. Você tem um personagem no filme, que inclusive é o Steven Yeun, que está fazendo, né? Coreano. Para quem não lembra do Steven Yeun, ele está em The Walking Dead, aquela grande série que teve seu auge há um tempo atrás e depois se finitou, né? Mas ele está ali no filme como a única pessoa que sobreviveu de um massacre que aconteceu em um programa de TV americano, que foi o Gordy's Home. No Gordy's Home você tem um chimpanzé que participava do programa. Em um momento do programa ele tem um ataque de fúria e sai matando todo mundo ali do elenco principal desse programa de TV. E o único que escapou é essa criança, que é interpretada, claro, futuramente pelo Steven Yeun, que é o dono daquele rancho. E aí você vê exatamente o ponto da espetacularização que o Jordan Peele vem trazer, né? Todo mundo querendo filmar aquela possível nave para conseguir ir para Oprah. Tem camadas em que se cita a Oprah que você percebe o quanto o escritor desse roteiro, né, o criador dessa narrativa, ele vai remeter à sociedade do espetáculo, pegar uma coisa, criar um pacote e vender para um programa de TV, vender na internet, conseguir fama, conseguir fortuna. Toda a discussão do filme gira em torno disso. Toda a discussão do filme gira em torno disso. Até quando você vê o personagem do pai do O.J. sendo atingido, já vão spoilers, vários spoilers do filme aqui, sendo atingido no olho por uma coisa que é expelida, que inicialmente imagina-se que é algo que caiu do céu de um monomotor. A partir daquele momento, eu acho que eu comecei na segunda vez que eu vi, não na primeira, comecei a entender qual era realmente o foco da discussão do Jordan Peele. Era uma crítica à produção hollywoodiana, ao tipo de produção que faz com que você se engendre ali dentro da grande indústria do cinema para conseguir dinheiro, para conseguir fortuna, e o quanto tem pessoas que vão fazer tudo para tentar entrar nesse meio. E essa criatura alheia, né? Essa criatura que vem do céu e tenta devorar todo mundo, em que muitos querem utilizar essa criatura que não tem controle na humanidade, isso é a metáfora do chimpanzé, não temos controle sobre a natureza.
E aquilo ali é uma força da natureza que queremos controlar para conseguir ter uma vitrine, para conseguir sucesso. Mas eu falei muitas coisas aqui, eu vou deixar você falar também, para não monopolizar a nossa live. Mas eu acho que desde o início eu percebi que a Sociedade do Espetáculo, isso é um livro do Guy Bernot, eu sugiro até que baixem depois Sociedade do Espetáculo, a Société de Espetáculo, é um livro francês de 1968, né? 67 mais precisamente, 68 ele foi lançado, e tem uma mescla muito interessante com o debate do maio parisiense, né? Quando os estudantes parisienses se revoltam contra o sistema educacional na França. Por isso que a gente colocou o título de Sociedade do Espetáculo e a alegoria do Nope. Mas, voltando para o Sotel, passando a bola para o Sotel, falei vários pontos, a gente vai criar um ritmo de discussão de cada um desses pontos. Então, mas aí eu já tenho que começar dizendo que a sua leitura para mim tá perfeita aí, com relação Não, eu quero ouvir você. a intenção do Jordan Peele. Ah, eu separaria então, para esse ponto, né, 3 núcleos de personagens, o do Steven Yeun, que você falou, né, e que assumidamente ele quer trabalhar com o espetáculo, né, quer obter o retorno direto dessa relação dele com a aspas criatura, e ele a provoca, ele a chama, né, ele descobriu um método, digamos assim, e pensa que está controlando a situação, quando não, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente no filme. A relação do personagem do Daniel Kaluuya e a própria irmã com a criatura e com esse senso de espetáculo, para mim já difere um pouco da relação do personagem do Steven Yeun, mesmo que o desejo seja a obtenção de um retorno financeiro, né? Mas por outras razões, né? É uma questão de tentativa de manutenção daquele espaço, daquela atividade que ele enfim, está preservando. O pai dele já se foi, uma questão de tradição, envolve também um nome da família, que envolve cinema, que envolve falta de reconhecimento da indústria, que a gente vai lá para a primeira cena do filme, com o jockey no cavalo. Exato. Né, enfim, que fazem questão de apresentar. E a terceira pessoa envolvida, digamos assim, é o personagem do Michael Wincott, com sua voz maravilhosa. Eu só lembro dele nos Três Mosquiteiros da Disney, Charlie Sheen, Kiefer Rapaz, eu lembro dele de O Corvo. Pronto, é mais ou menos na mesma época, né? mesma época. Aquela voz grave e tal, impostada. Enfim, ele tá ali, ele não quer saber do espetáculo do ponto de vista financeiro. Ele quer a melhor imagem possível, né? Exato. É a loucura eu quero captar a essência desse fenômeno aqui, custe o que custar, e se custar a minha vida, o que importa é que a imagem vai ficar. Importa. Eu vou ter, isso vai estar guardado, vai estar registrado, né? Então eu acho que é uma outra dimensão da discussão que se apontou sobre sociedade espetáculo, né? Enfim, volta aí para tu. E aí, nos guie a respeito. Não, é isso, né? O convite tem esse nível, né? Para não monopolizar o debate e a gente ficar de boa só conversando. Queria dar uma boa noite à minha querida esposa que está aqui, a professora Paula, que entrou agora há pouco. Boa noite, Alisson, nosso querido aluno da FASVIPA está aqui online. Boa noite, Hugo. Gustavo está aqui, altas menções aqui. Você... Mas, cara, quando... Oi? Não, pode sangue e alma. Você... Sangue e alma, do Mojica. Né? Zé do Caixão. Mas quando você falou do enigmático cineasta que aparece na introdução, né? Que é um Michael Cole e tal. E no final você vê a tentativa do grupo de, cara, a gente vai ter que chamar um cineasta para fazer o captar dessa imagem. Mais um spoiler que a gente vai dar sobre o filme, tá dando vários spoilers, afinal de contas é uma live efetivamente sobre a produção, essa última produção do Jordan Peele, mas tem um spoiler interessante para dar. Isso depois vocês veem, para quem não assistiu ainda o filme. Mas quando a criatura aparece no céu, ela cria um ponto magnético ali, um PEM, digamos assim,
um pulso eletromagnético que desativa tudo eletrônico em volta. Ao desativar de tudo em volta. É criado meio que uma armadilha ali para tentar pegar uma imagem daquela coisa que vem do céu e está devorando todo mundo. A gente vai ter que mostrar ao mundo que existe uma criatura com essa proporção que está tocando horror aqui nessa região da Califórnia, naquela região desértica da Califórnia, que tem um explorar não tão bom do deserto. Eu queria que tivesse explorado mais as colinas, aqueles vales, eu acho muito bonito ali. Ele me remete muito às produções western. De qualquer forma, a gente vê um cavalo correndo e tal, isso é muito bonito. E para poder fazer a gravação disso, não teria como fazer com celulares, nem com nenhum equipamento eletrônico, porque quando a criatura aparece, tudo que é eletrônico desliga automaticamente. Não tem como. E tem uma sequência interessante, ela vai mesclar com o movimento do cavalo, o jockey no cavalo, como você tem em 1878, que o Edward McGridge ele cria os 8 segundos de um fotograma em que você vê o jockey sobre um cavalo. Foi a partir dali que você futuramente tem os irmãos Lumière desenvolvendo a imagem em movimento. Em 1898, você vê o cinema surgindo naquele café de Paris, com aquela famosa cena da locomotiva chegando no cinema. E contratam o personagem do Icott, que é um grande cineasta, eles se conheceram no estúdio, e ele vem com uma câmera à manivela, pô. Que ele criou, desenvolveu, né? Que ele desenvolveu. Quando ele falou que ele desenvolveu, eu lembrei muito do James Cameron com o desenho de lente que ele fez para Avatar, né? Para quem não sabe, quem assistiu Avatar, né? Tem um novo agora e tal. Mas no primeiro Avatar, filme 3D, Avatar foi feito em 3D. Não é um filme que você faz ele normal e depois você cria uma cena ou outra em 3D para vender em uma sala 3D. O mercado cinematográfico tem disso. A galera faz um filme todinho normal. Ah, não, mas a gente quer vender mais caro. Vamos vender para uma plataforma 3D. Então bota uma ou duas cenas em 3D, você vai lá e paga mais caro para poder ver 3 segundos, 4 segundos de um filme. Para poder ver uma Tecnicamente, cena para em 3D. poder não ver, né? Porque Não fica vê. Eu confesso que não enxergo, porque eu uso óculos, tá aqui meus óculos, eu tô bem em cima, mas a distância eu não enxergo nada. E se eu colocar os óculos, tenho que colocar ainda o 3D por cima para poder enxergar aquele negócio. A imagem é feia, é obscura, a tela é suja, eu não consigo ver a legenda porque ela flutua na minha cara. Tem um ataque de pânico. É horrível, eu não consigo assistir no 3D. Eu gosto do clássico, entendeu? Mas voltando. E eles contratam o diretor e ele traz uma máquina que capta a imagem por meio de uma manivela. E a galera fica, caramba, eu falei pra você, cara, que ele ia trazer uma máquina que não é digital. A única forma de captar a criatura e dizer para a comunidade, olha, isso aqui está acontecendo na região. Não é uma criação, isso aqui não é uma coisa da nossa consciência, da nossa imaginação. É um monstro que vem do céu, desce, devora todo mundo. E a gente quer filmar ele. A única forma de filmar seria através de uma máquina que captasse a imagem em movimento, mas que não tivesse recursos digitais, que fosse analógica. Isso mescla muito com a metáfora do cavalo do jockey, porque para quem não está por dentro da história, os herdeiros daquele rancho ali, que é o O.J. e a Emerald, eles, segundo a história, são tetranetos da figura do homem afro-americano que está sobre aquele cavalo. Não se sabe quem é o jockey naquele fotograma. Nunca foi documentado esse jockey. Mas o Jordan Peele, e isso vai remeter aos outros 2 filmes dele, ele mescla essa discussão étnica e racial nos Estados Unidos. Ele gosta muito desse. Mas você vê, Corra, pelo amor de Deus. Corra é um rito de passagem sobre o racismo, sobre aquele grupo que quer roubar não só a mão de obra, mas quer roubar a alma daquelas pessoas. Então, em Nós você também tem essa alegoria. E em Nope, a alegoria se dá justamente por conta da família que tem essa figura emblemática, que é um tataravô deles lá, que cedeu a imagem para que o McBride, em 1878, fizesse o fotograma. Ou seja, olha, nosso tetravô aí é um dos representantes do cinema. Porque esse fotograma criou a ideia da sequência de imagens. E tudo que eles precisam no filme para conseguir provar que a criatura existe é uma imagem. E isso se dá exatamente no desfecho do filme. Eu não falo do desfecho do filme. Eu não vou dar spoiler do desfecho do filme. Mas o quanto uma imagem ela não cria uma representação.
Sem falar que a ideia dessa imagem, eles não acabam não conseguindo uma imagem em movimento, até porque o diretor ele é tragado pela criatura, né, como você bem falou. No momento da hora dourada, que é aquele momento do entardecer, que todo cineasta fica doido para filmar o Então, entardecer, ele que a luz captou o fica que fina e queria, tal. né? Com o olhar. Ele captou que. Exato, aí eu entendi o que você quis traduzir por essa ligação. Ele capta a partir dali e é tragado, ou seja, ele dá a vida por uma imagem. Sem falar que em alguns momentos do filme, né, nesse terceiro ato, quando. Ah, voltou. Já voltei pelo outro perfil, Ah, né? agora Nem vi que tinha trocado. tranquilo. Tranquilo, eu vou fazer a mescla para colocar no canal. E voltando nessa discussão, quando você vê o personagem do Icode sendo tragado pela máquina, um momento antes, o pessoal liga para ele. Olha, a gente quer que você venha para cá e tal. Ele tem um ego absurdo, tem um ego gigantesco. É como se o ego dele representasse a indústria cinematográfica norte-americana. Esse é o ego que está sendo retratado ali. Que tem que ter uma ideia muito boa para que eu possa ir até você ou me debruçar sobre um roteiro que eu tenho que ler. Se não for uma coisa interessante, não me interessa. E ele está vendo imagens de predadores. Não sei se você lembra, ele tem uma Sim, moviola. Ele tem uma moviola e fica fazendo recortes. Para quem não sabe o que é uma moviola, antes do cinema ser digital, você filmava em fitas de nitrato, filme de nitrato, mandava para o laboratório os rolos de filme para que fosse para a química e depois da química tivesse a revelação do filme. O filme, os pedaços das cenas iam para uma máquina chamada moviola para ter os recortes e o colar das emendas para fazer a cena que você vê lá na projeção. E o personagem do Michael Cotto, ele está fazendo isso, ele faz isso a partir de imagens de predadores. São várias imagens de predadores. Grandes predadores, você vê uma onça pintada pegando ali, parece que é uma jiboia. É como se você tivesse um discurso sobre natureza em muitos níveis e a destruição dessa natureza frente à ideia da imagem, captar a imagem, traduzir essa imagem como algo alegórico, como algo que vai trazer talvez um emocional à tona. O que chama a atenção do Michael Coates, é um ponto de vista meu, é exatamente ver uma coisa que parece ser muito grande, parece ser uma força da natureza, que ele precisa urgentemente filmar, ele precisa urgentemente captar em forma de imagem para poder exibir. Eu vou dizer que isso é uma forma de traduzir imperfeições da produção cinematográfica hollywoodiana, mas é um dos níveis de discussão muito interessante também. Deixa eu ver o que ele falou aqui. O Alisson, da fase VIP. É uma boa oportunidade para o senhor passar em aula. Ah, tá bom. Vamos ver se a gente consegue mesclar alguma coisa desse filme para debater em sala, né? Não sei se a gente consegue ver ele todo, mas vamos ver se a gente consegue pelo menos fatiar um pouquinho. Mas pode falar, Té. A gente chegou, né, no terceiro ato, praticamente, da discussão, né? Com tanta coisa que a gente falou até agora. Então, é justamente no terceiro ato que as coisas vão ficar literalmente mais claras, né? Enfim, tudo aquilo que você estava no campo da imaginação, da intuição, conforme o filme vai sendo desenvolvido, fica exposto totalmente nesse terceiro ato, né? Tanto a figura da criatura, que a gente pode chamar de criatura apenas mais ou menos a partir desse momento, né? Antes Exato. enfim, qual é a primeira impressão, né? Qual a sugestão primeira? É um disco voador, ou é uma nave espacial, é algo nesse sentido. Isso acaba sendo descartado. Só observação, acabei esquecendo de pontuar também um personagem que serve, talvez, ao lado de humor do Jordan Peele, né? Que é o motoqueiro do TMZ, né? Que também Sim. está lá para captar a imagem de forma literalmente para exibição, enfim, no canal, criar polêmica, enfim, abastecer aquela estrutura lá do canal da produção de flagrante de famosos, né? Mas tem essa figura lá verdade, pitoresca rapaz. que tenta captar, que não escuta ninguém e que é devorado com gosto pelo o nosso amigo Do Célula. espaço. Vamos ver, né? Cara, isso remonta a um monte de coisa, porque quando O você cara falou todo disso, eu lembrei prateado, de bicho, outro o cara filme, todo espelhado, velho. numa moto digital, meu irmão. E é interessante, quando você falou, eu lembrei na hora do Abutre. Para quem não assistiu o Abutre, sugiro que assista o Abutre, né, com o Jake Gyllenhaal, que você tem uma pessoa ali na Califórnia filmando acidentes, filmando coisas absurdas durante a noite e vendendo para programas de televisão, É, o, pre, estampando a cara das é pessoas quem precede, mutiladas. no caso, né?
sujeito da motocicleta, né? O Abutre já estava num nível um pouco mais analógico, né? O Exatamente. cara do filme. Cara, não, e a ideia de você pensar, porque imagine que a gente cresceu vendo filmes de terror alienígena em que vem uma navezinha e abduz uma vaca. Aí a vaquinha sobe, é abduzida. A gente viu filmes de terror dos anos 90, dos anos 2000, em que você vê naves abduzindo pessoas e coisas e tal. Nesse filme, inicialmente, você pensa que são abduções que estão acontecendo. Uhum. Até que tem uma sequência, no filme, do segundo para o terceiro ato, em que você compreende o que essa criatura está fazendo. É exatamente aquela cena que eles iluminam a casa de forma completa no meio do vale, em Aqua Doce, ali naquela região da Califórnia, que você tem a criatura Inclusive, pairando desculpa sobre a interromper, casa. que Pode é falar. a cena da foto que você me mandou depois, né? Para mostrar Isso! como foi feita a iluminação A da casa, iluminação. né? Mas Inclusive, eu continua. vou colocar na edição do vídeo essa foto. A gente, quando assiste um filme, essa coisa de cinéfilo, de gente doida, mas a gente gosta de saber como é que algumas cenas foram feitas, né? Quando você vê essa locação na região sul da Califórnia, uma região de vales, você vê a casa que é o rancho da família, dos personagens principais do filme, e você vê que tem vales bem bonitos em volta, uma vegetação rasteira e tal, quase que desértica, né? O deserto da Califórnia. Mas eu fiquei querendo entender como é que foi feita aquela sequência, fui pesquisar sobre a produção e vi que foram utilizadas câmeras Primax, né? Um tipo de grande angular muito grande, assim, para poder fazer todo o vale. E uma coisa interessante, o desenho de som e a iluminação à noite, né? Tem cenas noturnas e tem cenas feitas de dia que na edição ficam noturnas. O que eles chamavam de American Night ou Day from Night, quando eles faziam as cenas de dia e depois faziam uma modificação para que elas parecessem ter sido à noite. E uma das coisas que eu falei para o professor Tel, mostrei uma foto, eram os guindastes de iluminação que foram utilizados como recurso para iluminar a casa, cara. É uma coisa impressionante. Você tem guindastes enormes fazendo iluminação em que todo o vale fica na penumbra e só a casa fica iluminada. E não é uma iluminação para pegar ali um, sei lá, um contra-plongé, um plano americano. É uma iluminação que pega todo o perímetro da casa. É uma casa grande, de primeiro andar, de madeira clássica da região, como um rancho, mas serve para fazer exatamente a sequência em que você vê a criatura pairando sobre a casa e você vê muito sangue escorrendo. Mais um spoiler. Muito sangue escorrendo. E você entende, mas peraí. Essa coisa não é uma nave que está abduzindo para levar para outro lugar. É outro nível isso aí. Inclusive, quando você vê ou na TV ou no cinema, no cinema é mais impactante. Eu estou imaginando que vai vir até uma premiação para Oscar, porque o desenho de som é muito interessante. Porque a criatura, ela libera os sons das pessoas sofrendo no interior dela. Então você escuta uma gritaria que sai girando assim dentro da sala de projeção e você fica em pânico nesse momento. O som sempre foi construído no cinema para que você avançasse uma nova categoria da percepção. E para o cinema de terror, o som sempre foi uma coisa impressionante, se ele é habilmente utilizado. Jordan Peele utiliza habilmente a categoria de desenho de som para poder fazer essa sequência. Você se sente impactado, você quer tapar os ouvidos para não ouvir os gritos de dores das pessoas que estão sendo aparentemente destruídas lá dentro daquela criatura. E foi uma coisa que chama muita atenção nesse trecho final do filme. Tem alguma pergunta aqui de Gustavo? Vamos lá, Gustavo, a gente respondeu agora há pouco, mas vamos para essa. Professores, qual a mensagem que esses filmes de alienígenas querem passar? São uma metáfora para alguma coisa humana? Ou só querem ganhar dinheiro com a crendice das pessoas? Bom, primeiro, que com relação a imagens de OVNIs, discos voadores, é interessante, porque dos anos 90 até o início dos anos 2000, o que nós temos de imagens de supostos discos voadores, coisas que pairam aí, são totalmente distorcidas. Você não tem nenhum vídeo e nenhuma imagem em 1080p de 20 anos para cá, na época de iPhones com qualidade superioríssima para fazer gravações. Por si só, isso é interessante de se discutir. As imagens que você tem de coisas pairando no ar são muito distorcidas. Modernamente, a gente não tem nada disso. Isso é um ponto que a gente tem que se discute sobre filmes de terror alienígena. Só que
Eu acho, Gustavo, que o que o Jordan Peele quer traduzir não é necessariamente um terror alienígena, é uma metáfora que ele quer passar sobre a sociedade de consumo. Ele está falando da ideia de espetacularização porque tem pessoas querendo vender aquela ideia para ganhar dinheiro, para conseguir fama. E um dos personagens do filme, que é o O.J., é totalmente alheio a essa fama. Nem à toa que ele usa um celular analógico. Um celularzinho lá que não é os smartphones. Não sei se você lembra, tem uma sequência bem rápida. Ele não usa um celular moderno. É um celular que não é um smartphone. Ele é totalmente alheio à ideia de estar presente no show, de querer participar, de ter um holofote virado para ele. Enquanto que todos os outros personagens do filme querem aparecer. Desde o Steven Yeun, querendo cobrar para as pessoas verem o que parece ser uma abdução ali acontecendo na frente delas, no parque dele, o parque temático dele, quanto o diretor de cinema que é contratado, passando pelo Angel, que é aquele rapaz que trabalha naquela loja que vai colocar as câmeras. Todos eles querem um momento de fama que é conduzido pela figura dessa criatura que paira ali, que vem aparentemente, não se sabe de onde, mas vem do céu, menos o O.J. O O.J. é alheio à performance de descontrole dessa espetacularização. Meu caríssimo Edmilson tá aqui, eu sempre bom ouvir você. Meu caro, temos que voltar às nossas lives. Vamos ver qual o tempo que a gente tem livre para voltar às nossas lives, rapaz. Saudade dos nossos discursos. Tá em Maceió, né? Grande abraço, Edmilson tá mandando um abraço pra gente. Mas é isso, o Gustavo mensurou essa pergunta. Essa pergunta é muito interessante também. Eu sempre fui fã de filmes de terror alienígena. O meu filme favorito sempre foi Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter. E é um filme brutal, é um filme que tem um nível de conspirações ali que acontecem, onde todo mundo duvida da humanidade de todo mundo, né? Porque ficam ali, você é alienígena, você é humano. Isso é uma coisa que cria uma claustrofobia no ambiente. Eu sempre fui fã desse ambiente, de contar uma história num ambiente pequeno. Isso é para poucos, né? Você vai pegar ali um cães de aluguel, como no caso do Tarantino, em que o filme se passa em flash, dentro do armazém. Oito Odiados, outro filme dele também. Então, diretores que conseguem contar uma história num espaço pequeno são muito versáteis, digamos assim. É muito complicado. Mas voltando para o Nope, o terceiro ato do Nope, em que você tem, mais uma vez, a busca de uma imagem. A minha esposa, inclusive, falou agora, a professora Paula, que está online, mandou uma mensagem aqui, dizendo que é como se a ideia do analógico se sobressaísse. Olha só que interessante. É como se a ideia do analógico sobressaísse. Porque a imagem que, no final, é trazida à tona é uma imagem fotográfica feita de forma analógica. Se você lembra, tem um poço e tem uma câmera fotográfica no fundo do poço em que você põe a moeda, não deixa de ser gira a manivela. Um retorno à primeira cena do filme, ao Jó. É porque você tem o cavalo, você tem o jockey no cavalo. Então, e a imagem sequencial. As imagens que são tiradas, né, daquele aparelhinho, ela captando do fundo para cima, né? Ela vai caindo quase como se fosse a sequência dos quadros do jockey, exatamente, né? Exatamente. Você pode transformar, digamos assim, aquela série de fotografias em filme em movimento. Em um filme em movimento. Porque ele vai pegando cada frame. Você me remeteu ao Christian Metz, que é um teórico francês, né? A gente discute teoria cinematográfica, trazendo para as nossas áreas de atuação. Acabei encontrando alguns teóricos. E o Christian Metz diz, olha, o cinema, a fotografia, quando ela usa alinhar vários fotogramas, ela se torna cinema. Quando a fotografia ousou contar uma história, virou cinema. O cinema é fotografia, é 24 frames por segundo. É a ilusão que nós temos da imagem em movimento. E o pior é que, em um tempo de modernidade, em um tempo que tem um discurso muito moderno das variantes dessa percepção do espetáculo, você vê a única prova contundente de que aquela criatura existe é uma fotografia feita em uma câmera analógica. Justamente por conta da impossibilidade de você conseguir ter um registro em vídeo ou em foto por aparelhos que são modernos, aparelhos que são tecnológicos. Aí você fecha o arco de discussão do Jordan Peele, que inicia lá na discussão em que você tem o jockey sobre o cavalo e a primeira sequência de imagens que parecem em movimento, que futuramente dá origem ao cinema.
Mais uma vez, eu acho que o Jordan Peele ele consegue traduzir por efeito essa coisa do terror moderno, justamente porque ele não tem medo de criar algumas coisas. Eu confesso que não sei se outros diretores conseguiriam pegar essa mesma história, o plot dessa história, e contar dessa forma. Né? Tem até um exercício que a gente faz em roteirização, que é ver se tal diretor conseguiria contar a história daquele filme. Como é que seria essa história contada por esse diretor? Como é que seria uma alegoria de Cinderela contada por Tarantino? Como é que seria uma alegoria da Branca de Neve contada por Martin Scorsese? Você está entendendo? Uhum. Como é que esse Sim. diretor pegaria essa história e contaria dessa forma? O Jordan Peele ele criou uma marca registrada. Quer ver outro nível dessa marca registrada? Eu vou deixar para o final, né? A gente tem uma horinha só de live. Mas a ideia dos animais nos filmes. Você chegou a discutir isso? Eu acho que a gente chegou a apontar isso desde o início. Mas nos 3 filmes do Jordan Peele, você tem uma fabricação ou um espaço determinado para se falar de animais, para se colocar animais no meio ali da sequência que nos é apresentada. Você tem isso em Corra, porque você tem um veado galheiro que cruza a frente do carro do personagem do Daniel Kaluuya e ele acaba sendo atropelado, e mais à frente você tem a mesma cabeça de cervo sendo utilizada para que ele consiga golpear o dono da casa e fugir. Aquele cervo está fugindo desesperadamente, mas tem uma sequência exata naquele momento em que o cervo é morto, atropelado. No Nós, você tem os coelhos. Você tem um frame enorme, um tempo absurdo em que a câmera faz um zoom out no olho de um coelhinho que está preso. Aí tem aquela música tenebrosa no fundo de Nós. Para quem não lembra de Nós, ou faz tempo que assistiu, eu vou dizer, olha, assista Corra, depois assista Nós e depois assista o Nope, porque você tem níveis em que os animais aparecem que eu sempre achei interessantíssimo. Assim que eu vi os cavalos, que eu vi o chimpanzé, eu disse, caramba, mais uma vez o Jordan Peele, ele traz animais, isso é um nível de discussão muito interessante, porque é quase como uma marca registrada do diretor agora. Ele está trazendo uma marca registrada dele em que ele usa metaforicamente a ideia dos animais para contar a narrativa. E o chimpanzé, ele representa todo o apodrecimento da espetacularização, com aquele programa nefasto lá dos anos 90, que é o Gordon's Home, em que o chimpanzé se descontrola e mata todo mundo, né? No set de filmagem, todo mundo morre ali, até que o chimpanzé é assassinado. Isso é um big spoiler, já deu vários spoilers aqui. Salvo o personagem do Steve Young, né? O único que escapa e que continua testemunha e continua querendo representar-se a partir de um espetáculo, porque ele acha que tem controle sobre a criatura. Desde o início do filme, é a ideia do descontrole, a tentativa do homem de ter controle sobre a criatura. É uma criatura que é embalada e vira um produto de um espetáculo filmado, como no caso do chimpanzé. E modernamente, né, mais à frente, ele vê isso a partir daquela criatura que desce do céu. Vou cobrar para que essas pessoas vejam isso, porque eu acho que tem um controle sobre ela, e sai do controle. Como sempre, sai do controle. Eu acho que a natureza ela triunfa em muitos níveis no filme. É como quando você começa a assistir filmes. Quer ver um filme clássico dos anos 90, que a gente viu reprisar? Um filme chamado A Sombra e a Escuridão. Você lembra de A Sombra e a Escuridão? Michael Val Douglas. Kilmer, né? Você tem Val Kilmer. Você tem Os Dois Leões. Quando era criança, poxa, eu odiava os leões, bicho. Quando eu fui crescendo, eu comecei a entender o quanto os leões não são os heróis da história. Porque o que você está vendo ali é o Império Britânico. Olha só. O que você está vendo ali é o Império Britânico escravizando aquela comunidade e fazendo com que tenha a construção de uma ponte que liga o comércio ilegal de marfim e dos animais que são mortos para poder ir para a região dos portos. E os leões são as únicas consciências do filme que impedem essa ponte de ser construída. Até o construtor da ponte, que é aquele britânico, é um crápula, o cara. Eu esqueci o nome do personagem em inglês que faz isso. Mas ele é um crápula. E, e quando criança a gente quer que os leões sejam mortos. Quando, na verdade, os leões é que tem que triunfar para impedir todo aquele massacre de acontecer. o quanto a natureza, essa análise do que é a natureza, se torna necessária. O Jordan Peele está se tornando, né, com o Nope, um diretor que
vai recontando uma história de humanidade, só que por uma perspectiva que às vezes parece ser conduzida pelos animais. Eu confesso que percebi isso no decorrer do Nope e dos outros dois filmes dele, né? Mas era só um pensamento assim bem particular sobre o nível do que é criado da narrativa do filme do Jordan Peele, de quem eu gostei muito. Mas tem alguma consideração final, meu caro? A gente passou uma hora aqui no nosso debate. Não, basicamente recomendar às pessoas que assistam, quem não assistiu, quem não conhece, né? Não só o Nope, como toda a vasta filmografia de 3 filmes, por enquanto, de Jordan Peele. E tomo a liberdade de já convidar quem participou aqui integralmente ou parcialmente e gostou dessa dinâmica, de acompanhar futuros encontros nossos aqui para discutir. Inclusive, pode até sugerir temas, filmes, séries, episódios de séries, enfim, contextos, para a gente tentar encaixar, né? Enfim, movimentar claro. tanto as nossas mentes e percepções, quanto o interesse também de quem vai estar aqui nos ouvindo, né? Com certeza. Eu sempre deixo isso em aberto no final das lives, no nosso programa de rádio, que a gente frequentava, o programa do Ed, que está aqui online, do Alan. A gente sempre no final deixava um espaço para que quem estivesse acompanhando, tanto no caso dos rádio ouvintes, ou quem estivesse ali no YouTube, que mandasse mensagem: olha, a gente quer que você discuta tal coisa, tona alguma discussão referente a um filme, um episódio de série. Porque a gente gosta muito disso e gosta de estar conversando sobre cultura pop em geral e sobre, claro, produção audiovisual. Quem tiver algum interesse, manda mensagem para a gente. Já tem uns alunos mandando mensagem no WhatsApp aqui: professor, o próximo filme vai ser tal, discuta o filme tal, a alegoria do filme tal. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer todo mundo que esteve presente aqui. Teve um pessoal, que mandou foto de Pantanal. Eu achava que era uma produção hollywoodiana, porque a cena que foi construída era uma coisa, cara, isso é uma produção. Tá uma coisa, a fotografia tá uma coisa totalmente diferente. Tá totalmente por fora de que produção era essa. E era eu vou chamar de remake, né? De Pantanal. Mas é. Um remake de Pantanal. A gente viu Pantanal o quê? Quando era moleque, o quê? Final dos anos 90, é isso? E até antes, viu? Sei lá. Houve uma reprise, é muito antes disso, inclusive, né? Porque teve uma reprise, ou continuaram depois. E assim, o pessoal manda mensagem para que a gente realmente faça essa discussão. Das faculdades que a gente trabalha, ou aqui por meio da live. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa live, para o professor Teófanes, por ter aceitado esse convite. A gente está à disposição para responder questões também. Tem uma galera que fica mandando mensagem para tirar dúvida no privado do WhatsApp, mas a gente abre convenção para poder discutir em outra oportunidade. Agradecendo mais uma vez nesse feriado, né? Dia 12, Dia das Crianças e Nossa Senhora. Todo mundo está em casa aí, assistindo alguma coisa. Eu vou sugerir que vocês assistam o jogo do Flamengo do Corinthians. Desculpa. Não, isso é religião, isso é mais tarde, né? Vai ser um pouco mais 9h45, a gente tá todo mundo prontinho ali para assistir o jogo do Flamengo. Mas os demais que vão ficar sem assistir, ou não vão fazer os secadores clássicos, que dê uma olhada na filmografia do Jordan Peele, que é um diretor contemporâneo muito interessante e vem tecendo um debate muito crítico e muito rico em muitas camadas. O Gustavo tá deixando uma pergunta aqui. Pegou pesado ele, viu? Uma live do... Caramba! Eu ia sugerir uma live sobre Pasolini, o simbolismo dos seus filmes. Obrigado pela paciência. Rapaz, pegou Gustavo, pesado. Das três considerações que você fez, eu acho que essa foi a mais pesada, né? Porque a gente vai ter que ir para Pasolini, né? O que a gente vai discutir efetivamente Decameron, do Pasolini, uma coisa... ou então 120 dias de Sodoma. A gente não pode exibir 120 dias de Sodoma aqui, mas a gente pode pegar uns níveis de Sodoma e discutir, né? Não sei, é um filme pesado para se discutir em certos horários, né? Mas boa chamada, Gustavo. Obrigado pela sua participação, o pessoal que está aqui online, o Igor Gonçalves está online, grande abraço. O Lucas está aqui também, o pessoal que entrou depois, a professora Paula está aqui, querida esposa, participando com seus comentários. A Alisson botou um AF aqui, porque o Alisson é chato. Mas, até mais, pessoal. Boa noite, uma horinha de live. Gustavo, muito obrigado por você ter acompanhado o nosso debate, Gustavo.
A gente se vê no SESMAC. Pessoal, boa noite. Theo, mais uma vez, muito obrigado. É Vamos isso. prosseguir com o nosso debate e escolher o próximo filme ou a próxima série para poder fazer a nossa discussão. A família tradicional brasileira, né, Alisson? Obrigado, Alisson, pela sua participação. Isso por si só já dá um filme de terror, né? Mas Pessoal, vamos nessa. Até mais, façam qualquer pessoal. coisa, mas não olhe. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado.